de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. A gente vai aplicar ou mesmo analisar dois lances muito parecidos, que é o famoso, como eu posso dizer, coincidências da arbitragem, ou o padrão que a arbitragem consegue manter nos jogos seguintes, assim, um seguido do outro, e muitas vezes o critério não é estabelecido, ou mesmo o critério não é seguido. Porém, isso obviamente vai alimentar um pouco daquela famosa guerra de narrativas que está acontecendo entre os torcedores do Palmeiras e os torcedores do Flamengo. Normalmente, quando eu vou comentar sobre essa guerra de narrativa, eu trago um vídeo aqui do Fernando, mas dessa vez aconteceu uma situação aqui em casa que eu achei muito engraçado, que foi uma discussão minha e do meu pai, onde nós dois somos santistas, mas estávamos assistindo o jogo do Palmeiras e aconteceu a famosa entrada do Gustavo Gomes, em que, na opinião do meu pai, o Gustavo Gomes deveria ser expulso e, na minha opinião, não deveria. E, de repente, no jogo do Flamengo acontece uma entrada semelhante, muito igual, parecida. E o jogador, a princípio, toma se não me engano é Everton, eu ia falar Everton Ribeiro, mas não sei se é Ribeiro. Mas eu acho que é o Everton. Ele recebe ele dá uma entrada no jogador do Sport e, a princípio, o juiz aplica o cartão amarelo, que, na minha opinião, seria o correto também. E logo em seguida, ao ver o VAR, ele corrige o amarelo pelo vermelho. Então, eu acho que é interessante a gente analisar esses dois lances e, obviamente, demonstrando para vocês. E aqui eu vou expressar a minha opinião, que eu já vou dizer que não vai ser muito boa, porque acredito que no final desse vídeo o flamenguista vai estar chorando nos comentários. Mas eu confesso que quando tem flamenguista, corintiano, palmeirense chorando nos comentários, eu fico muito feliz. Então bora analisar esse vídeo. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. E se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Primeiramente vamos reagir ao lance do Gustavo Gomes na partida entre Palmeiras e Cruzeiro, que foi o lance que mais gerou polêmica aqui em casa, onde realmente houve essa discussão e, obviamente, nas redes sociais o pau quebrou. Então, bora assistir o vídeo. Essas são imagens, acho que foram fornecidas ao VAR, onde que o Gustavo Gomes, né? Ele chuta a bola e logo em seguida acerta o jogador do Cruzeiro. A imagem é bem forte, né? Porque foi feita em câmera lenta. E acerta, obviamente, em seguida a situação. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque vários dos lances que foram mostrados, que obviamente que está sendo repetido aí para vocês, a câmera está lenta, né? Em câmera lenta. Porém, eu já ouvi alguma frase, agora eu não me lembro de quem que foi dito isso, porque se todo lance do futebol brasileiro fosse, ou do futebol mundial, fosse avaliado em câmera lenta, todos os jogadores seriam expulsos. Porque, obviamente, que em câmera lenta você tem a falsa sensação de que dá tempo de ter um tipo de reação, ou dá tempo de você tomar uma certa tomada de decisão. Mas no caso do Gustavo Gomes, na minha opinião, não tinha o que ele fazer, cara. Simplesmente ele dá o carrinho, ele veio meio que dando um carrinho na bola, acerta a bola e logo em seguida acerta o jogador. Coisa de menos de um segundo. Foi uma ação da outra. Essa daí em câmera lenta. A próxima vai ser em câmera lenta também. E isso parece então. Agora foi, ó, em tempo real. Você nem vê o lance acontecendo de tão rápido que foi. Então, na minha opinião, cara, quando a gente analisa um lance desse, obviamente que a gente tem que analisar em câmera lenta para entender o que realmente aconteceu, e eu acho que isso é muito preciso, principalmente em situações de impedimento e bola na mão, até mesmo em faltas como essas, eu acho bem interessante você analisar em câmera lenta, mas também tem que se dar a importância de um lance como esse ser avaliado na velocidade natural, velocidade normal, porque nessa situação muitos vão dizer que o Gustavo Gomes deixou o pé para acertar o jogador do Cruzeiro, o que, na minha opinião, cara, não tem como ele acertar a bola e tirar o pé, não dá tempo, literalmente não dá tempo, é coisa de segundos. Então, toda essa situação, na minha opinião, é sim para cartão amarelo, porque futebol é um jogo de contato, por mais que o contato tenha sido algo, assim, bizonho mesmo, porque foi aquele famoso carrinho na canela, a situação em si determina a situação em si determina o que realmente aconteceu.
foi o Gustavo Gomes agredindo a bola, não visando o jogador, e óbvio que o jogador estava no caminho e acabou sendo acertado. Então, ao meu ver, esse lance, essa situação toda foi realmente para cartão amarelo, e na minha opinião o juiz acertou e muito. E eu queria também já deixar bem claro que esse jogo do Palmeiras aconteceu muito antes, que foi na rodada anterior a do Flamengo, né? Porque se vier aqueles tipos de comentário de que eu estou dando esse tipo de opinião enviesada à situação que aconteceu com o Flamengo, já venho de antemão esclarecer aqui pra vocês que não. Eu já tinha essa opinião justamente no momento que aconteceu o lance, porque foi o que gerou essa discussão aqui em casa. E eu acho que é plausível ter esse tipo de discussão em que pessoas vão concordar e pessoas vão discordar. O que não pode acontecer é a arbitragem ter dúvidas nessa situação. Se eu não me engano, até acompanhei um perfil, ou mesmo acabei olhando um perfil no Twitter, em que o cara elenca os lances parecidos com esse do Gustavo Gomes, do Everton Araújo e também de outros jogadores de outros times, em que são idênticos, e se eu não me engano são 4 lances, dos 4, 3 tomaram cartão amarelo e só o do Flamengo tomou vermelho. Então, na minha opinião, o lance do Flamengo, o juiz agiu de forma errônea. Mas vocês vão ver aqui no final do vídeo que teve um personagem que achou um pouco diferente dessa opinião, e é um personagem muito importante, principalmente para a torcida e o time do Flamengo. O segundo lance que eu gostaria de reagir aqui junto com vocês é do Everton Araújo no jogo do Flamengo versus Sport, em que acontece basicamente a mesma coisa. O jogador vai acertar a bola, só que nessa situação ele não tá dando um carrinho, ele tá em pé, mas pra mim pouco importa, porque ele faz o movimento correto de chute, ele vai chutar a bola e no caminho tem um jogador, cara. Infelizmente não tem o que fazer, não tem como você tirar o pé numa situação como essa para que não atinja o jogador adversário. Igual eu falei, numa situação de câmera lenta, qualquer jogador vai ser expulso, qualquer situação vai ser muito grave, mas se tiver algum lance aqui do vídeo que eu cortei, se eu não me engano tem, velocidade normal é muito rápido, cara. Quase que você não consegue perceber o que realmente aconteceu. O árbitro só apitou porque tava na cara dele. Ele viu todo o lance, que ele tava bem pertinho, e aplicou o cartão amarelo de imediato, porque justamente um lance como esse é entendido o cartão amarelo. O problema é que toda vez quando o juiz dá um lance, um cartão amarelo, e vai ao VAR, e o VAR evidencia a situação em câmera lenta, meio que o juiz já é propenso ou influenciado a tomar uma decisão diferente de dar o cartão vermelho. Na situação dessa do Everton Araújo, ele acerta após o chute e ainda a parte, eu não diria coxa, a parte joelho, mais pra cima ainda da canela, o que eu acho que na verdade nem foi tão grave assim, sabe? E de repente ele receber o cartão vermelho como punição, eu achei realmente uma punição muito assim, muito grave, muito nada a ver por parte da arbitragem. E o problema é, a gente vai observar os novos lances que vão acontecer em seguida, assim, daqui pra frente, e eu tenho certeza que o critério da arbitragem vai mudar. Só que é aquela, né, nessa situação de guerra de narrativas, uma situação em que acontece com o Palmeiras e logo em seguida acontece com o Flamengo, sendo duas tomadas de decisões da arbitragem de um jeito diferente, óbvio que ia gerar muita polêmica pro pessoal da torcida, principalmente em Twitter, que, nossa senhora, quando essas coisas acontecem, eu acho até engraçado ir pro Twitter e acompanhar a briga sendo instaurada, a briga acontecendo, porque justamente torcedores do Palmeiras e Corinthians começam a se, Palmeiras e Flamengo começam a se guerrear loucamente por esse tipo de, que eu gosto de chamar de guerra de narrativas, porque um vai falar que o Palmeiras está sendo favorecido, outros vai falar que o Flamengo está sendo desfavorecido, e assim vai, cara. Eu acho isso muito divertido e muito engraçado. Eu acho que cabe, obviamente, a uns influenciadores de cada time defender os seus pontos e dar a sua opinião, como já é de costume, já é de praxe. O que eu acho errado é quando chega numa situação em que os personagens principais, jogadores e técnicos, e até mesmo presidente e dirigentes do clube, começam a tomar certas decisões que, na minha opinião, são duvidosas. A gente vai chegar, obviamente, na situação aqui de avaliar a entrevista do Felipe Luiz pós esse jogo de Flamengo e Sport, que, na minha opinião, o Felipe Luiz dá uma opinião errônea, muito errônea, assim, que eu não concordo de jeito nenhum. Então eu resolvi aqui trazer para vocês a entrevista do Felipe Luiz, entrevista coletiva, né, pós-jogo Flamengo e Sport. Vamos ouvir juntos
e depois eu vou dar a minha opinião sobre tudo isso. E, obviamente, eu retirei essa parte da entrevista da TV Flamengo, então os méritos vão estar aí na descrição. Felipe, boa noite. Bruno Castanha, de Papo Futebol Clube. Felipe, hoje o Flamengo teve mais um jogador expulso, né? Nos últimos jogos sempre vem rolando uma expulsão, algumas justas, outras não. Mas eu queria saber do critério, né? Você, a sua opinião sobre a questão do critério ou a falta dele nos jogos, porque a gente vê às vezes jogadas semelhantes e aí não é expulso, no outro jogo é. No caso da expulsão do Everton, hoje da semana passada, do jogo do Palmeiras e Cruzeiro, o VAR chamou o árbitro que não quis expulsar. Como é que fica também para o jogador, né? Cada jogo, sem saber também qual o critério da arbitragem, o que vai fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. Obrigado. Foi justa a expulsão? Eu não vi o lance. Foi justa? Foi justa. Foi justa a expulsão. Tu não achou? Ok. Bom, o que eu escutei foi que reconheceram um erro no jogo do Palmeiras e se corrige. Nenhuma jogada é igual, mas começaram a aplicar e dali pra frente. Então entra nessa correção e o que eu tenho que fazer é tentar que meus jogadores também não sejam expulsos, né? No caso, o Everton foi sem nenhuma intenção de ser expulso. É um jogador que não é nada violento e uma pena que vamos perdê-lo para o próximo jogo também. Cara, assim, pra você talvez, assim, torcedor médio do Flamengo ou de qualquer outro clube, vai falar que isso aqui foi uma resposta padrão, uma resposta tranquila por parte do Felipe Luiz. Mas, cara, aqui eu observei, não, é foda, né? Observei e analisei uma persona política, tá? Um cara muito ligeiro, muito esperto em dar esse tipo de resposta. Primeiro ele finge que desconhece o lance, no fato de, eu não revi o lance. Pô, não revi o lance? Não revi o lance, cara? Você quer realmente meter o Miguel que não reviu o lance? Desculpa, pra cima de mim não. Mas queria meteu o Miguel, falou que não reviu o lance e perguntou pra todo mundo se achou que foi justa, se foi uma justa expulsão. Já meio que, assim, dando a entender que, cara, foi uma expulsão justa. Teve até alguns jornalistas que tentaram se manifestar, falando, não achei justa não. Mas aí ele já, não, você tá desembasando o que eu vou fazer, o que eu vou falar agora. E aí vem e dá a sua declaração, que na minha opinião, muito política, porque Felipe Luiz já foi jogador do Flamengo, torcedor do Flamengo, então é óbvio que ele sabe dessa guerra de narrativas nos bastidores. Então é óbvio que ele vai dar aquela sinalização para a torcida, dando a entender que realmente as decisões da arbitragem não seguem aquele famoso padrão, que isso eu acho óbvio, mas quando você dá o tipo de declaração falando, eu fiquei sabendo que no jogo anterior eles tomaram, agora já corrigiram a situação. Sendo que a torcida nos bastidores tá tipo, nessa guerra de favorecimento, desfavorecimento. Pô, Felipe Luiz, você sabe muito bem que você dá esse tipo de declaração, você só dá arma e munição pra, assim, no sentido figurado, pelo amor de Deus, gente, é porque falando de Rio de Janeiro a gente tem que tomar cuidado, né? Mas você dá arma e munição pra torcida realmente sustenta a narrativa da situação de que um time tá sendo favorecido e outro não. É óbvio que ele tá querendo ver o lado dele como técnico do Flamengo, e isso ele ganha pontos com a torcida, mas a minha opinião acaba sendo um pouco desonesto. Então eu realmente, isso pra mim perde um pouco os pontos como o respeito e consideração que eu tenho pelo Felipe Luiz como um técnico, e isso infelizmente pra mim deixa claro que vale tudo pra realmente conquistar um título, principalmente alimentar narrativas. Então, pra mim, esse tipo de declaração do Felipe Luiz em literalmente dizer que foi justa a expulsão, só pra dizer que no jogo que aconteceu do Palmeiras, aquilo foi errado, no sentido de o meu time tá sendo, entre aspas, tá sendo prejudicado porque no anterior não foi, sabe? Então, toda essa situação eu acho muito doido mesmo, porque é até uma postura
que é assumida e declarada pelos torcedores. Do tipo, ó, a gente aceita ser desfavorecido nesse momento e dar o braço a torcer e falar que o árbitro acertou, sendo que ele errou, só pra falar que pros árbitros pro Palmeiras estão realmente favorecendo o Palmeiras nas tomadas de decisão. Aqui, não, tipo, olha a situação, cara. E eu acho isso muito doido e muito errado. Só um off-top aqui, eu queria muito falar que um patrocínio ali embaixo da Betano e em Drive é o Clash Royale. Que doideira, cara. Agora que eu fui reparar, enquanto eu tava comentando um pouco e assistindo e vendo ali o microfone ali, tem um patrocínio do Clash Royale. Que doideira, cara, que doideira. Então, pra vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam sobre esses dois lances? Mais uma vez, eu tô trazendo aqui em tela pra vocês. O de cima sendo do Everton Araújo e de baixo do Ricardo Gomes. Na minha opinião, ambos os lances são idênticos. Eu ia dizer parecidos, mas pra mim são idênticos. E, na minha opinião, o árbitro acerta em não expulsar o Gustavo Gomes no lance que aconteceu de Palmeiras e Cruzeiro. E o árbitro erra no Flamengo e Sport expulsando o Everton Araújo. O que realmente me deixa um pouco preocupado e pasmo é a situação em que o flamenguista mesmo se coloca só pra querer estar certo. Vale até, tipo, aceitar o prejuízo que o seu time tomou só para você conseguir realmente alimentar a sua narrativa de que o Palmeiras está sendo favorecido pela arbitragem e o Flamengo está sendo desfavorecido pela arbitragem. Cara, na minha situação como um todo, vendo isso tudo de fora, não torcendo para nenhum dos dois clubes que estão brigando para ser campeão, eu vejo mais uma instabilidade na arbitragem do que um favorecimento de um lado para o outro. Porque eu já, tipo assim, um conceito que é dos times que enfrentam tanto o Flamengo como o Palmeiras é que a arbitragem vai favorecer um dos dois lados, no sentido de, se é o seu time contra o Flamengo, a arbitragem vai favorecer o Flamengo. Se é o seu time contra o Palmeiras, a arbitragem vai favorecer o Palmeiras. Então não tem, eu acredito, essa situação em que a arbitragem tá em conluio com um dos dois times para realmente favorecer um dos dois lados para chegar ao título ou coisa parecida, cara. Na minha opinião, é muito simples. A arbitragem brasileira tá tão instável, tá tão imprevisível, tá tão ruim, que parece que tá favorecendo um lado ou outro, mas na verdade eles estão errando. E toda essa situação, obviamente, que precisa ser revista, precisa ser padronizada, porque esse tipo de situação pode realmente mudar um resultado. No caso do Flamengo Sport não foi esse o caso, porque o Sport tá caindo pelas tabelas, não tinha nem como ter qualquer tipo de situação ou reação por parte do Sport. Mas se fosse um time mais forte, um Mirassol, um Cruzeiro, um time que realmente estivesse brigando pela ponta da tabela, isso poderia influenciar muito o resultado e toda a situação. Então, por isso que eu acho que a gente deveria se preocupar mais com a profissionalização e padronização e até perfeição dos árbitros do que realmente ficar lutando e brigando nessa guerra de narrativas que vem se formando entre palmeirenses e flamenguistas. Mas eu, como estou totalmente por fora disso, estou vendo assim de camarote, eu quero ver o circo pegando fogo. Então, pra mim, que a guerra de narrativas continue e que vocês continuem realmente brigando por tudo isso, porque, cara, tá sendo muito engraçado. E isso, obviamente, dá aquela apimentada para esse campeonato brasileiro. Bom, esse foi o vídeo que eu trouxe aqui pra vocês, que eu achei bem interessante em montar ele. Obviamente que quando aconteceu o lance do Gustavo Gomes, eu nem imaginava que talvez iria criar um vídeo em cima disso. Mas quando eu vi essa situação logo no TikTok, no Twitter, sobre o Everton Araújo do Flamengo, eu falei, vai dar merda isso aí. Vai dar discussão, obviamente que um ou o outro lado vai começar a alimentar essa guerra de narrativas. E dado a declaração do Felipe Luiz, só me deixou claro que é guerra declarada mesmo, não só por parte dos torcedores, mas também por parte do comissão técnica e diretoria. Então, acho que a situação vai se tornando cada vez, assim, entre aspas, pior, porque nunca vai se saber, ou mesmo aquele que ganhar o título, o outro lado jamais vai aceitar isso, e vai ser, obviamente, levantada essa narrativa de que tal time só foi campeão justamente porque foi favorecido pela arbitragem, o que, na minha opinião, eu acho totalmente ruim
para não só para o clube que ganhou o título, mas também para os outros que estão chorando caso o seu time não consiga conquistar tão sonhada desse jeito assim em 2025 taça do Campeonato Brasileiro de 2025. Mas o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários, eu vejo você no próximo vídeo. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto e falou!